Olá pessoal, aqui é o professor Luiz da matéria de Química do Centro Educacional de Paula e a gente está chegando na nossa segunda unidade, né, a nossa segunda aula de Química e nessa aula a gente vai aprender sobre o conceito base. O que são as bases? Bom, já dando fazendo um pequeno resumo, as bases são exatamente o oposto do ácido. Enquanto o ácido ele tem tendência a roubar elétrons, as bases elas têm tendência a doar elétrons. Professor, só existem ácidos e bases? Não, não existem só ácidos e bases, existem também os sais e também existem os óxidos, que são compostos que são extremamente importantes para a gente, que mais para frente a gente vai ver um pouco sobre. Os óxidos, provavelmente eu vou falar não nessa unidade, mas em outro local, mas os sais eu vou dar umas pequenas citadas nessa unidade. Então, pessoal, ácidos e bases. Com tamanha frequência em nosso ambiente, não é de espantar que ácidos e bases tenham sido estudados por tantos séculos. Sim, existem evidências de usos do vinagre, por exemplo, que é uma substância ácida, que é o ácido, tem ácido acético ali, desde 6.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem usado o vinagre por mais ou menos aí uns 8.000 anos, mais ou menos, né? Tá, os próprios termos são medievais, ok, sim. Ácido vem da palavra latina ácidos, que significa azedo, ou seja, é, se você já colocou o vinagre na boca, você provavelmente já percebeu que ele é bem azedo. Inicialmente o termo era aplicado ao vinagre, mas outras substâncias com propriedades semelhantes passaram a ter essa denominação. Como eu falei, se você já colocou vinagre na boca, você percebeu que ele é azedo, bem azedo. Alcali, outro termo para bases, vem da palavra arábica alcali, que significa cinzas. Quando cinzas são dissolvidas em água, essa substância se torna básica devido à presença de carbonato de potássio. Eles percebiam que depois que eles pegavam aquelas cinzas das árvores que eles queimavam e jogavam em água, essa substância meio que começava a tentar anular o ácido, né? Se tornava básica, por causa do carbonato de potássio. Tá, a palavra sal já foi utilizada exclusivamente para referência ao sal marinho, né, ou cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Mas hoje tem um significado muito mais amplo. Hoje o que é um sal? O sal, ele é basicamente a mistura de um ácido e uma base, né? São duas substâncias, né? Como é que eu posso falar? Cloreto de sódio é um sal. Como é que eu consigo cloreto de sódio? Se eu misturar ácido clorídrico com soda cáustica, né? Com hidróxido de sódio. Eu também tenho um sal chamado iodeto de potássio. Tenho vários tipos de sais diferentes. Não, o próprio permanganato é um tipo de sal. A água sanitária. A água sanitária é um sal diluído em água. Eu esqueci o nome desse sal, mas sim, é um sal diluído em água. Bases, aqui o conceito. As bases também são substâncias altamente tóxicas e corrosivas. Então, gente, não tentem ficar usando base. Falam que, porque meu estômago está muito ácido, eu vou comer aqui um pedaço de soda cáustica. Não, aquilo é extremamente corrosivo. Assim como os ácidos. Podemos identificar as bases usando indicadores de ácido base. No caso, o que a gente falou? Que as substâncias que são menores que 7, né, naquela escala de pH, elas são básicas, e as que são maiores que 7, não, no caso as menores que 7 são ácidas, as maiores de 7 são básicas, certo? Aqui, ó, o hidróxido de sódio, a popular soda cáustica, ele se ioniza com água e libera um hidroxila, né, que se chama OH-, definindo assim como base. Como eu falei, a base ela tem tendência a doar elétrons, enquanto o ácido ele tem tendência a roubar elétrons. Se eu pegar o ácido clorídrico, né, o ácido clorídrico que é o HCl, e misturar com a soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio, com NaOH, eu vou ter o ácido vai reagir com a base, aí vai separar o hidrogênio do ácido, né? Vai ficar o H- ou H+, junto com o OH-, aí eles vão se juntar e vão se transformar em água. Aí o Na, né, do potássio, né, do potássio não, do sódio, o Na do sódio,
ele vai se juntar com o Cl do cloro e vai virar NaCl, né? Que é o nosso famoso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Ok. No caso dessa reação aqui, está falando que o hidróxido de sódio em solução aquosa, né, misturado com água, ele vai separar o ânion do cátion, né? A parte positiva da parte negativa. O OH ele vai roubar o elétron do Na, ele tem tendência a roubar elétrons, né? E assim eles vão se separar. Tá, ok. Propriedades da base. Elas possuem sabor adstringente, que é amargo ou cáustico, né? Ele que trava na boca. Já como é aquela banana verde? Sim, ela está travando na boca porque ela está mais básica. Tá, ele conduz corrente elétrica quando fundido em solução aquosa. Se você misturar uma base em água, ele vai conduzir eletricidade muito bem se você colocar ali. A água pura não conduz eletricidade. A água com sal ou água com uma base ou um pouco ácida, ela conduz eletricidade. A base ela conduz eletricidade um pouco menor. Por isso que as baterias alcalinas elas são muito mais utilizadas do que as baterias ácidas. Do que as baterias, por exemplo, com ácido sulfúrico. O que são as baterias alcalinas? Bateria de lítio, por exemplo, que é muito usado naqueles desfibriladores. Ok. Reagem com ácidos produzindo sal e água, foi o que eu falei. Se eu misturar uma base mais um ácido, eu vou ter sal mais água. Eles modificam a cor dos indicadores de ácido base. São todos indicadores? Não, não são todos. Ele, por exemplo, não reage com a fenolftaleína. A fenolftaleína ela só reage com ácido. Ela não reage com base. Mas o repolho roxo ele reage com ácido, com base e com ácido. Ok. Como eu falei, né? Uma substância de pH 7, né? Quando ele está 7 na escala de pH, ele é considerado neutro. E menor que 7 ele é ácido, maior que 7 ele é básico. E para definir e para medir, né, quão fracos ou fortes são os ácidos e bases, usamos o conceito de pH, que indica a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de uma solução aquosa. O pH pode ser determinado indiretamente pela adição de um indicador de pH na solução em análise. A cor do indicador varia conforme o pH da solução. Indicadores comuns são a fenolftaleína, que reage com ácido, né? O alaranjado de metila, que, bom, eu nunca usei ele, eu não conheço muito bem, e o azul bromofenol, que é o que reage com a base. Eu nunca usei o alaranjado de metila, pessoal, mas o azul bromofenol, ele reage com base. E conforme eu falei para vocês, não é? Quando isso aqui, essa escala, ela tá muito parecida com a escala do suco de repolho roxo. Ela não é a escala de pH nem do alaranjado de metina, nem da fenolftaleína, nem do bromofenol. Tá, ok. Se eu fizer suco de repolho roxo e misturar, só que no caso ao invés de ficar vermelho igual ficou lá no zero, né? Ele fica mais marrom por causa do roxo, não é? Quando o roxo mistura com o vermelho, ele dá uma cor mais marrom, e é um marrom bem forte, bem característico. Mas quando ela é muito básico, ele realmente dá azul, do jeito que está aí no desenho. Bom, nessa tabela a gente consegue ver alguma escala, né? Por exemplo, a bateria ácida, né? O suco de limão, o vinagre, tá. Algumas coisas que a gente vê. Agora, uma coisa que está errada nessa escala está falando peixe adulto morre. Quando um peixe adulto morre, né, aquele cheiro do peixe, aquele cheiro característico do peixe, ele não é ácido, ele é básico. Por isso que quando a gente vai assar um peixe, por isso quando a gente quer acabar com aquele cheiro horrível de peixe que fica no ambiente, né, principalmente podre, a gente joga limão, a gente joga vinagre, a gente joga qualquer coisa que seja ácida, pra gente dar uma neutralizada naquele cheiro, porque ele é um cheiro característico de uma coisa básica e ele não é ácida. Uma coisa interessante que a gente consegue ver nesse gráfico é a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Geralmente é uma chuva que acontece em locais que são muito industrializados, que eles têm eles usam muito combustível fóssil,
muito essas coisas assim muito produto químico que agrava o meio ambiente. Que produtos podem ser esses? Bom, eu posso usar alguma coisa que tem enxofre, né? Na gasolina tem um pouco de enxofre, no, pode ser um pouco de lixo acumulado, né? Aquele chorume pode evaporar e parar no ar. O diesel também, a gente consegue encontrar enxofre no diesel, né, nos combustíveis fósseis em geral. E com isso, esse enxofre é um exemplo, né? Não é só o enxofre, mas também nitrogênio que a gente usa em muitas coisas. Ele evapora, vai parar na nossa atmosfera e lá ele reage com hidrogênio e com oxigênio, né? Ele reage com a água. E com isso acontecem chuvas ácidas de chuvas de ácido sulfúrico ou chuvas de ácido nítrico ou ácido nitroso. Ou até chuvas de ácido sulfuroso às vezes também acontecem. São chuvas que destroem plantações, queimam a nossa pele, assim, a gente sente ela um pouco quente na pele às vezes quando ela está mais diluída, quando ela está menos a gente sente a nossa pele queimar um pouco, às vezes pode até dar um problema na pele, pode causar até certos tipos de câncer de pele. Tá, ok, mudando de slide que eu já passei tempo demais aqui. O pH também pode ser determinado usando um medidor de pH que consiste em um eletrodo acoplado em um potenciômetro como o da foto ao lado. Bem, nessa foto bem pequenininha que tem aqui de uma maquininha, é a foto de um medidor de pH elétrico. Ele mede tanto substâncias ácidas como básicas. Eu usei ele 2 vezes em laboratório. Ele tem uma pontinha que é extremamente sensível. Das 2 vezes que eu usei, eu quebrei essa pontinha e não deu muito certo. Ele é bastante caro. Enfim, mas ele consegue medir o pH mais precisamente do que as outras, porque tanto o repolho roxo, como o papel de tornassol, ou alaranjado de metila, ou o azul, bromo, sei lá, ou a fenolftaleína, a gente não tem o nível exato, a gente consegue se aproximar, a gente tem o que o nosso olho consegue identificar. Já nessa máquina ela consegue medir mais precisamente o pH. Tá, resumindo. Então as bases elas são compostos iônicos que em solução aquosa liberam o íon, né, OH-, que é um hidroxila. O nome disso é hidroxila, que é aqui, ó, hidróxido ou hidroxila. Por exemplo, ó, hidróxido de boro, não é? Ele vai liberar boro, né, X+, né, dependendo da quantidade de boro que tiver, mais X quantidade de OH-. Ou seja, eu tenho um boro para, não sei, não é boro não, acho que aqui ele está falando que, esse slide ele não está falando que é o boro, mas sim um composto B, que ele usou um composto A no ácido e um composto B na base. Enfim, ele vai perder essa quantidade de elétrons que tiver a mesma quantidade de hidroxila, ou seja, ó, eu tenho um composto B, entre parênteses OH, X, eu tenho X quantidades de OH. Então significa que esse composto vai perder essas X quantidades de elétrons. Uma coisa, os elétrons eles conseguem perder até cerca de 3 elétrons. Assim, os compostos eles conseguem perder até cerca de 3 elétrons. Até 3 elétrons eles são considerados básicos. Depois disso, né, o 4 eles não têm tendência nem a perder nem a ganhar elétrons, eles têm tendência de compartilhar entre si. Mas do 5 para frente, né? Do 5 para frente não. O 5 e o 6, o 5, o 6 e o 7, eles têm tendência a receber elétrons. Então, se você for a gente tem que ir na tabela periódica e ver quais são os que têm tendência, quais são os compostos que têm tendência a fazer ácidos e os compostos que têm tendência a fazer bases. Porque não é assim, qualquer composto da tabela periódica vai criar uma base, qualquer composto vai criar um ácido. Eu nunca vou conseguir uma base, por exemplo, hidróxido de cloro. Talvez até consiga, mas seria muito difícil, porque o cloro ele não tem tendência a ganhar elétrons, ele tem tendência, ou o cloro não tem tendência
O cloro não tem tendência a ganhar elétrons, ele tem tendência a ganhar elétrons e não a perder. Ok, vamos passar para frente. Como as bases são compostos iônicos quando dissolvidos em água, os íons separam-se. Esse processo é chamado de dissociação iônica. E aqui tem alguns exemplos, né? É o mesmo processo que acontece quando se mistura um ácido na água, né? Tem essa dissociação iônica também, né? Na verdade, temos bases iônicas e moleculares. As mais importantes, portanto, que nos interessam são as iônicas. Bases, formulação. Para encontrar a fórmula de uma base, considera-se que ela tenha ânions, né, de OH-, e que devem anular as cargas do cátion. O que são cátions? Cátions são matérias, são materiais, são compostos que têm tendência a perder elétrons e os ânions têm tendência a ganhar elétrons. Os ânions eles geralmente ficam com cargas negativas, enquanto os cátions ficam com cargas positivas. Ok, exemplo. Os cátions mais importantes que a gente vai ter, que a gente vai usar para fazer os nossos compostos básicos aqui, são o cobre, né? Cu é o cobre, o Hg é o, bom, não lembro, Fe é ferro, Ca é cobalto, Ni níquel, Au é ouro, Sn eu não lembro, Pb é chumbo, Mn eu não lembro, Pt acho que é prata. Al é alumínio, Zn é zinco, Ag eu também não lembro. Bom, tem alguns metais, eu não estou com a tabela periódica aqui. Eu não estou com a tabela periódica aqui. Eu vou tentar depois postar a tabela periódica para vocês no Moodle, fazer um vídeo só sobre tabela periódica. Ok, nomenclatura. As nomenclaturas do ácidos a gente tem sempre hidróxido do D, aí esse D é acrescentado no nome do cátion a seguir, não é? Os cátions que a gente usa para fazer o nosso composto. A gente tem o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de amônio, hidróxido de, não sei, hidróxido de iodo talvez. Não, iodo não. Iodo a gente não faz a base iodo, a gente usa como ácido, ok? A gente tem hidróxido de... a gente tem inúmeros hidróxidos, mas toda base é um hidróxido? Não, professor, tem base... Não, meu querido aluno. Professor, toda base é um hidróxido? Não, nem toda base é hidróxido. E nem toda base também vai liberar água. A gente tem algumas outras bases que, ao invés delas reagirem com ácido e se transformar em água, elas reagem com ácido e passam a ser gases. Por exemplo, como é que é? O bicarbonato de sódio, ele reage com os ácidos e ele passa a ser gás, né? Ele vai passar para um gás. Ok. Para cátions com mais de uma valência, especifica-se esta em algarismo romano. Usa-se as terminações ouso para de menor valência e ico para de menor valência. Hidróxido de ferro 2, o hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 3, o hidróxido férrico. NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma das substâncias consumidas em maior quantidade no mundo todo, é utilizada em limpeza doméstica pesada para fabricação de sabão. O nome usual dela é soda cáustica. A gente tem também o hidróxido de magnésio. Em suspensão aquosa é comercializado como leite de magnésia, um antiácido estomacal e laxante suave. Ele tem um gosto muito ruim, eu já tomei quando eu sofria de gastrite. Sofria gastrite por causa da faculdade, viu, gente? Faculdade é extremamente estressante. Hidróxido de alumínio. Ele é utilizado em medicamentos e antiácidos. Também tem o hidróxido de amônio, que é o amoníaco. Ele é usado em limpeza doméstica, em produção de fertilizante. É uma base que se decompõe liberando o gás amônio. O hidróxido de amônio ele também é utilizado em outras coisas, na indústria química também.
Ok, aqui tem algumas atividades de aplicando o conceito. Eu não vou responder essas atividades. Depois eu respondo essas atividades com vocês. Eu vou deixar elas para vocês tentarem responder. Mais atividades, eu também vou deixar elas para vocês tentarem responder. Essas atividades estão na apostila. E eu vou tentar trazer algumas atividades melhorzinhas para vocês. Mais atividades. Ok. Mais atividades. Tem bastante atividades aqui. Por quê? Porque eu não estou pegando só atividade de base mais. Eu estou pegando atividade de bases e ácidos. Então, pessoal, de novo, em mais um slide eu estou deixando meu contato com vocês, né, o meu e-mail e o meu WhatsApp, para a gente, caso tenha alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado muito claro, eu responda para vocês, tire dúvidas pontuais, ou caso vocês queiram uma explicação, vocês não tenham entendido essa explicação, vocês querem uma explicação um pouco melhor, eu estou deixando meu contato para vocês. Se vocês quiserem entender alguma coisa, eu posso até fazer chamada em vídeo para que vocês entendam. E este é meu contato.